Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre ultrassom na Inglaterra. Para isso eu convidei a doutora Valquíria Andrade, que é obstetra, ultrassonografista, especialista em medicina fetal, fazendo mestrado, doutorado na área. Vai falar com a gente diretamente de Londres, então vai ser um encontro muito especial. A ultrassonografia certamente foi um grande avanço na medicina moderna e na obstetrícia, trazendo mais segurança e mais cuidado para essa experiência. Por outro lado, vivemos num país onde o excesso de intervenções e intervenções desnecessárias podem trazer e trazem danos. Eu digo no pré-natal há alguns anos de que o ultrassom no Brasil, feito de forma desnecessária, pode ser a ponte mais curta para uma cesariana também desnecessária. Então, eu convidei a Valquíria para fazer essa reflexão, trazendo um pouco da cultura inglesa, um país onde os avanços em relação à ultrassonografia são muito grandes, né? Ela acompanha um dos papas da ultrassonografia, vai contar isso para a gente. Então, vai ser muito bacana trazer um pouco desse paralelo do Brasil e o paralelo da Inglaterra. Eu acho que vai ser um encontro muito especial, espero que vocês gostem. Eu queria que você fizesse uma viagem temporal para as pessoas, assim, quando realmente que o ultrassom foi criado e quando que o ultrassom se popularizou. Porque eu acho que isso é muito legal para as pessoas terem uma ideia, ó, isso é uma tecnologia muito bacana, mas ela na obstetrícia, no parto, que é um evento milenar, ela tem muito pouco tempo, né? Então acho que vai ser Com bacana certeza. você trazer esse paralelo. Sim. Então, o ultrassom entrou assim, na medicina em geral, acho que na época do pós-guerra, mas na obstetrícia, na década de 70, 80, e aí começou a ficar mais popular, porque, claro, no início as máquinas eram gigantescas, as imagens eram horríveis, eles começaram na obstetrícia detectando os casos de anencefalia, que era realmente o que eles conseguiam ver. Só que, claro, como foi modernizando com o tempo, na década de 80, 90, começaram a conseguir detectar mais malformações. Então, realmente, quando começou o ultrassom, era na detecção de malformação fetal, né? Esse era o intuito principal. E o boom se deu na década de 90, porque popularizou ainda mais, e aí foram quando foram publicados esses trabalhos do professor Kipros de translucência nucal para rastreamento das anomalias cromossômicas, e aí acho que realmente a coisa assim espalhou. Ultimamente tem toda essa parte, digamos, cosmética do ultrassom, os 3Ds, 4Ds, que todo mundo quer fazer, mas que na prática, sim, digamos que, claro, é legal, é lindo, você faz uma conexão com o bebê, é bonitinho de ver, mas não faz a gente detectar nenhuma coisa além das duas dimensões, que é o que realmente importa para ver uma formação fetal. Mas a coisa é a tecnologia, claro. Com a mesma coisa dos computadores, né? Cada ano, mais softwares, mais. E no ultrassom a mesma coisa, né? Facilita muita coisa. Acho que na parte de ecofetal, os últimos softwares, eles dão, assim, é show. Para quem faz ultrassom, facilita, porque facilita o diagnóstico de uma formação cardíaca, se você tem em mãos um bom aparelho. A gente sempre fala que ultrassom é examinador dependente e aparelho também. Se você trabalha com uma máquina que é ruim, você pode ser maravilhoso, mas você não vai ver tanta coisa assim. E a mesma coisa, você pode ter uma máquina top, mas se você também não sabe o que é que está olhando, a máxima da medicina fetal, né? Que a gente só cumprimenta quem conhece. Se você não sabe da malformação, você nunca vai dar um diagnóstico. Então também não Exato. adianta nada. Se você tem uma máquina fenomenal, mas não sabe o que está fazendo, né? Então acho que as duas E, coisas são um bom balanço. e em relação ao olhar do obstetra, em geral, sem a gente entrar nos protocolos ainda, né? Mas em relação ao olhar do médico para o exame de ultrassom, né? No Brasil, obviamente, a cultura que foi se desenvolvendo nos últimos anos tem um pouco dessa influência do jeito, né, brasileiro, né?
Então tem uma influência um pouco da parte médica e tem um pouco da própria mulher e da própria família, né? Mas quando você chegou aí, você vê que o obstetra inglês, ele olha para o ultrassom obstétrico com um olhar igual ao nosso, ou você acha que tem diferença? Não, não, isso aqui é um exame, é uma tomografia, é alguma coisa. É, É, é. Hum. é isso? Não, com certeza. É, eles são muito mais. Até porque a gente faz aqui, não faz nunca a quantidade de ultrassom que faz no Brasil, né? Então, eles não têm essa relação. É um exame diagnóstico. Então, se você veio e deu baixo risco, ah, ótimo, baixo risco. Fez o de 20 semanas, não achou nenhuma malformação? Ah, maravilha, segue o fluxo. Entendeu? Porque ela não vai mais fazer nenhum ultrassom, inclusive. Se for uma gestação de baixo risco, a partir de 20 semanas, acabou. Nem tem mais. Então, eu acho que é um checklist. Você fez o primeiro, não tem cromossomo abnormais, vai para o segundo de 20 semanas. Não achou uma formação fetal? Vai seguir seu pré-natal de rotina tranquilo. Claro, lá na frente, se ela desenvolver um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, se tiver algum fator de risco, óbvio que eles vão pedir um ultrassom obstétrico. Mas também não pense que pede ultrassom obstétrico toda semana, 2 vezes por semana. Não, também não é assim, não. Tem tudo, tem. Assim, o NHS aqui, que é o SUS, né? A medicina é toda baseada em evidência. Se não tem evidência científica que você deve pedir ultrassom, ninguém vai pedir. E isso para qualquer exame. Se não tem evidência, esqueça. A medicina não é baseada no que o paciente quer, porque a amiga fez 10 ultrassons. Se o médico não pede ultrassom, o médico é ruim e tal. Isso aqui não existe. Elas até se espantam. Se você for falar que vai pedir um ultrassom, elas vão falar, mas por que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vim fazer esse ultrassom. Elas se questionam que tá fazendo mais do que 2, entendeu? Porque na cabeça delas é 2 e que é o normal, né? Então, eu acho que isso da cultura também tem muita diferença, com certeza. Que é o que eu imaginava, exatamente isso, um pouco dessa cultura do médico, né, do olhar do médico para o exame, né, como um exame complementar Sim, ao meu sim. cuidado e não um exame de entretenimento, né? Quero saber o que que a mulher inglesa acha quando o bebê dela está com a circular de cordão. Me conta. Elas nem se preocupam com isso. Acho que elas são tão assim informadas. E a gente até, quando faz ultrassom, às vezes elas até perguntam. E o cordão tá no pescoço? Eu disse, se tiver no pescoço, qual o problema? O bebê não precisa respirar dentro da barriga, é só líquido. Não precisa Pelo se pulmão, preocupar né? com isso. Não tem ar lá dentro. Qual o problema com o pescoço? Não precisa do pescoço para nada. Tá nadando. Às vezes elas perguntam, e eu sempre falo, o bebê tá mexendo. Se eu olhar agora no ultrassom e tem uma circular de cordão, daqui a 20 minutos pode nem ter mais. Então, não é uma coisa estática. O bebê não tá lá paralisado, né? O cordão pode enrolar no pé, desenrolar, enrolar na mão, desenrolar, porque o bebê tá nadando lá, né? Então elas não têm tanto assim, não se preocupam com isso não. Perfeito. Do E líquido, vocês, ah, e vocês ah, laudam isso aí? Vocês escrevem assim nem no falo com laudo a do paciente. ultrassom? O laudo ultrassom em inglês tá escrito lá no finalzinho assim, circular de cordão cervical? Não, né? Jamais, jamais. Jamais, porque isso você só vai dar estresse para o paciente, sendo que isso não é indicativo de nada. Você nunca vai laudar uma coisa desnecessária. O laudo do ultrassom do terceiro trimestre é peso fetal estimado, líquido e só. Se o crescimento estiver abaixo do percentil 10, aí você vai fazer um Doppler de umbilical. Mas se o crescimento se não é restrito, líquido está normal, só tem peso fetal estimado e volume do líquido amniótico. É isso, acabou. É mesmo, Uhum. Valquíria. E Mas, essa e se quantidade você de achar, Doppler, não, isso que é que e essa Doppler. quantidade de Doppler que nós pedimos aqui no Brasil, me conta, eles não fazem esse Com monte de crescimento Doppler, normal, o que é que você quer todo achar no ultrassom com o Doppler? bebê crescendo normal fazendo Doppler, hein? Também O que é que não? você quer achar de errado no Doppler se o crescimento é normal? Você não vai achar nada. A não ser que você mediu errado. Entendi. Não tem indicação. Não tem indicação. Entendi. Num Entendi. restrito, óbvio, a gente, né, muda a coisa, mas num crescimento normal, não.
Não tem. Então, tem muito mais coisas envolvidas com a solicitação de Doppler de forma rotineira e desnecessária no Brasil do que a indicação técnica científica, né? Então, Não, e assim, mesmo estudos recentes avaliando restrição de crescimento, bebês restritos, mostrando que ducto venoso não é lá essa maravilha toda, e até a cerebral média, enfim, outro assunto, mas que, imagine num bebê crescendo normal, de jeito perfeito, nenhum. muito bom, muito bom. Agora, em relação a bebê grande, me fala um pouquinho de bebê grande aí. Grande, que percentil que você está falando? Grande, grande quanto grande? grande, grande em que sentido, né? Grande em que sentido? Não, acima do percentil 95, a depender da idade gestacional que ela se encontrar, aí Uhum. ela vai no obstetra discutir, digamos, que ela tá com, sei lá, 39 semanas e o bebê tá acima do percentil 95. Questionamento. Eles discutem as opções que ela tem de Isso. esperar mais ou de Ou induz. induzir Ou induzir. antes para que o bebê não fique com 6 quilos, digamos assim. Então elas vão nesse caminho, mas acima do P95, normalmente. Perfeito, perfeito. E vigilância do líquido amniótico de forma rotineira, fazer ultrassom no final para ver como é que está o líquido e tal. Me conta aí. Não. É porque eu coloquei, Valquíria, não sei se você está percebendo, eu coloquei aqui 4 indicações de cesariana no Brasil. Né? São Hum. indicações de cesariana no Brasil. Esses 4 pontos, que é circular de cordão, quantas mulheres vão assistir aqui? Poxa, eu fiz uma cesárea com circular de cordão, o médico falou que tinha que fazer. Ou o bebê estava grande, percentil 80 e tal. Então me fala um pouquinho sobre isso. Não, o líquido a gente já sabe que quanto mais avançada a idade gestacional, o líquido vai diminuindo, né? Isso assim, normalmente. Não que tenha nada errado. Isso é o normal, fisiológico da gestação. É assim. Se você pegar o gráfico de líquido amniótico e ver as idades gestacionais, você vê que quanto maior a idade gestacional, os parâmetros vão mais baixo, o que é normal. Então, na verdade, ninguém pede ultrassom para olhar o líquido amniótico, obviamente. Agora, se pediu por alguma outra indicação e o volume do Isso. líquido amniótico estava reduzido, normalmente eles repetem esse ultrassom em uma 2 semanas para ver esse líquido se continua realmente reduzido. E, Perfeito. sim, e aí eles vão ver se tem bolsa rota, essas outras que pode reduzir o líquido, né? Mas nunca pedi ultrassom por conta disso, não. Não, Entendi. não. Muito bom, muito bom. E me fala um pouquinho sobre placenta, Valquíria. Me mandaram perguntar para você, doutora Valquíria, e as placentas calcificadas, assim, grau 2, grau 3, lá com 39 semanas, a cesariana por causa da placenta calcificada? Me conta. Opera muito aí cesariana por causa de placenta calcificada, Valquíria? Aqui não pode nem laudar isso de calcificação. Acho que os É papers, mesmo? sim, que nem tem essa parte de grau 1, 2, 3. Acho que Nem os tem. papers. Não, não. Não existe isso. É, se a placenta está funcionando bem, a criança está crescendo bem, qual que é o problema da calcificação? Se está alimentando a criança, a calcificação não fala nada. Se a placenta está calcificada, mas funciona, qual que é o problema da calcificação? Acho que as publicações sobre calcificação já devem ter mais de 10 anos falando que não quer dizer nada. Não, aqui nem no laudo não consta isso de calcificação. Não. Não consta. Meu Ninguém Deus do nem, céu. eu nem olho isso. Tá calcificada, tudo bem. E daí? Se tá no Beleza. final da gestação, vai estar calcificada. Me fala um pouquinho dessa, a inversão da pirâmide do cuidado. Me fala um pouquinho sobre isso aí, que Ele é uma sempre fala terra. isso, porque, sim, antigamente, ó, eu falando antigamente, talvez tenha sido 5 anos atrás. Mas com 12 semanas, era quando, assim, o início da gestação, é quando você começa, sei lá, faz uma tração de vitalidade, não faz mais muita coisa. E aí, com a evoluir da gestação, você aumentava as visitas, você via essa paciente
mais vezes. Você, quando estava chegando perto do parto, é que ficava naquela. É, exatamente. Só que agora, com todos esses rastreios, tudo no primeiro trimestre, essa pirâmide se inverteu. O que é que você faz? Você foca seu cuidado no início da gestação. Porque se você rastreia a sua paciente para tudo lá com 12 semanas, com 36 semanas você não está descabelado, porque você já sabe com que paciente você está lidando. Se ela teve um alto risco de ter um parto prematuro, de alto risco de ter uma pré-eclâmpsia, alto risco você já vai ficar de olho nela desde lá da frente. Começar uma aspirina, fazer, né, acompanhar mais de perto. E se ela foi tudo baixo risco, você está tranquilo, porque você sabe que a chance dela ter alguma coisa lá na frente é muito baixa. Então você já acompanha a paciente relaxado. Então, essa inversão da pirâmide que ele fala é exatamente isso. O foco está no início da gestação, não no final. A gente tem que Perfeito, focar lá no comecinho de tudo. Porque a gente perfeito. sabe, das de baixo risco, você vai ficar, ó, relaxada a esperar o parto. Exatamente. Muito bom, muito bom. Ó, isso aí eu gostei muito. Esse aprendizado aí vai servir para mim aqui para muitas coisas. Inversão da pirâmide do cuidado. Eu vou Do ficar cuidado. matutando Sim? isso aqui Ah, de muitas maneiras aqui. hum, Eu sou obstetra, trabalho com assistência ao parto, né? Sou apaixonado por esse universo do parto, do nascimento e tal. E tenho lido nos últimos 5 anos e tenho provocado aqui os ultrassonografistas aqui do Instituto para estudarem sobre isso. Estude ultrassom intraparto, porque eu acho que isso aí vai ser um avanço na obstetrícia nos próximos anos. Assim, como o ultrassom vai poder ajudar ali durante o parto, não para avaliar a vitalidade do bebê, mais posicionamento, mais paciência, porque o bebê está ali numa posição que você identifica, algum ângulo. Já tem vários estudos nesse sentido. Assim, eu tenho ficado super de olho nisso, sabe? Eu sim. acho que nós vamos evoluir. Assim, é possível que, da mesma forma que hoje, né, evoluiu a monitorização ali dos bebês em algumas situações, o ultrassom também possa existir na sala de parto, né? E um dia desse eu li um artigo falando sobre ultrassom intraparto para o aprendizado do médico jovem nos fórceps. Olha só. Então, ele Super viu a interessante. colher Sim. passando, olha que legal, ele viu a colher, o narizinho está aqui, né? Essas ações da tecnologia diminuindo o risco de trauma ou de uma ação inadequada, e às vezes na espera mesmo do bebê. Não, esse Sim. bebê está na posição aqui, não é só a cabecinha dele está legal, mas o corpo dele aqui, pela palpação, não está dando para identificar. Mas vamos esperar um pouquinho mais, porque. Então, eu acho que é possível que daqui a pouco você vai estar vendo isso aí também, ou falando, ou ouvindo sobre isso, sobre a chegada do ultrassom para mais próximo também durante o parto. Parto. Eu acho que vai ser uma ajuda, assim, muito, muito importante. Valquíria, muito bom, foi muito legal. Foi Queria que você ótimo. deixasse um recado, assim, eu acho que um recado de quem está aí vivendo um sistema de saúde muito estruturado, muito organizado, né? Um país onde uma obstetrícia respeitada, uma ultrassonografia respeitada, né? Um país que usa os recursos, né, de forma inteligente, eu falo, sabe assim, essa coisa de ter um grande sistema de saúde público de boa qualidade, né? Ou seja, ali não é um business da medicina, sabe? O grande volume não é um business da medicina, onde tem que ter o lucro e tal, né? O lucro é a saúde, o lucro é a segurança, né? O lucro é o bem-estar do cidadão que está vivendo a experiência, que está nascendo ali, que vai nascer em boas condições, né? Então, eu acho que eu admiro muito o sistema de saúde inglês, apesar de não conhecer profundamente por dentro, né? Não ter vivido aí para conhecer, mas sempre que eu converso com colegas, eu fico assim um pouco mais encantado, assim, né? Eu acho que tem esse recado assim um pouco, né? Falando agora do ultrassom, né?
O uso, na humanização aqui no Brasil, nós falamos muito isso, assim, o uso apropriado da tecnologia. Ela deve ser usada, né, de forma muito respeitosa e cuidadosa. Não pode faltar a tecnologia quando ela é Não, necessária, jamais. Com porque se certeza. falta a tecnologia quando ela é necessária, é inadmissível, né? Mas o Sim. uso excessivo, desregrado, comercial da tecnologia no parto, na gravidez e no parto, ele pode causar dano. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, Não, acho deixar que o sua que a mensagem gente. para nós Sim. brasileiros, mães e médicos obstetras. Acho que para os médicos sempre, primeiro, estudar, se atualizar. Medicina é baseada em evidência. Não é o que você achou, o que o colega falou, o que você sempre fez. Isso não existe. Você tem que se atualizar. Se você está laudando uma coisa que não tem, sei, não tem nem cabimento, onde que você viu isso? Procure se informar, procure se atualizar. Medicina é uma coisa que muda muito. Os anos vão passando, a gente vai evoluindo, né? Você não fica lá estagnado naquela coisa o resto da vida. A gente tem que seguir esse movimento. Então, pensar sempre assim, medicina baseada em evidência. Tem evidência? Tem alguma justificativa para você tomar essa conduta? A gente não sai pedindo exame. Isso com nenhum exame. Você tem um paciente que você sai pedindo tudo? Não. Você pensa pedir, você pede pensando já no resultado do que você vai receber. Então, acho que na obstetrícia é a mesma coisa. Tudo bem indicado é bem-vindo. A tecnologia está aí para ser usada a seu favor. Então, se tem indicação, nada mais justo do que ir em frente. Vai lhe ajudar e vai salvar vidas, com certeza. Agora, Mas se não tem se não indicação, tem indicação, você, tome cuidado. né, tome cuidado, Tome exatamente. cuidado. Ficou um grande recado de respeito, de admiração à tecnologia, né? Mas de torcer pelos avanços, mas que eles sejam democráticos, né? Para que todas as mulheres possam ter, sistema público, sistema privado, não pode ser carente, não pode faltar tecnologia, e principalmente tecnologia que pode salvar vidas, né? E Sim. tomar cuidado, bastante cuidado com o uso excessivo e desnecessário da tecnologia, principalmente num país como o Brasil, com altas taxas de cesariana, de intervenção no parto, né?